Ele é gelado e muito refrescante. Está presente em quase todos os lanches. Mas ao contrário do que muitos imaginam, o refrigerante não faz muito bem para a saúde não. Tem muito açúcar, ajuda no surgimento de cáries, no aumento de peso. Apesar disso, a maioria das pessoas prefere nem ligar para isso e se entregar ao delicioso sabor do refrigerante. Tanto é que o consumo de refrigerantes aqui no Brasil é altíssimo. São mais de 14 milhões de litros por ano, acredita? Se for pensar que em cada latinha como essa aqui cabem 350 mililitros de refrigerante, são mais de 40 milhões de latinhas como essa. Muita coisa, hein? Peraí, como é que a gente sabe que aqui dentro tem 350 mililitros de refrigerante? Será que tem uma forma de calcular isso, hein? Tem sim! Na videoaula de hoje você vai aprender a calcular o volume de sólidos geométricos, como o cilindro, o cubo e o paralelepípedo retângulo. Tem saber o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. E vai saber o que é uma equação do primeiro grau. Tudo isso agora, em mais uma videoaula Proitec de Matemática. Eu não vejo a hora de comer esse doce de arroz. Miguel, suspende aí os ingredientes. Acho que temos um probleminha. Que foi, Camila? Aqui na receita tá dizendo que o doce de arroz tem de 6 porções. Ou seja, é para 6 pessoas. E nós só somos 3. Vai sobrar muita coisa. E é mesmo, Miguel. É melhor dar um jeito nisso, porque sobrar comida não é legal. Tanta gente passando fome por aí, né, galera? A gente não pode desperdiçar. Ah, isso é verdade, viu? Desperdiçar comida não é certo mesmo, não. Mas e agora? O que é que a gente faz? Ah, não sei. Vamos tentar fazer outra coisa. Ah, não, Alice. Esse doce de arroz vai ter que sair hoje. Eu só não sei como contornar essa situação. Já sei! Se queremos fazer um número menor de porções do que diz a receita, é só usar menos ingredientes. Ah, é mesmo, mas menos quanto, amiga? Galera, é só diminuir usando a proporção. Olha só, vamos supor que a gente queira fazer esse doce para 12 pessoas, o dobro da receita. Então é só dobrar os ingredientes. Ah, conectei. Bom, então nós somos em 3. Metade do rendimento da receita. Se para dobrar o rendimento a gente precisa dobrar os ingredientes, para diminuir pela metade o rendimento, que é o nosso caso, a gente precisa diminuir pela metade os ingredientes, não é isso? Isso! Vou dar um exemplo. Na receita, a gente pode ver que para fazer 6 porções, precisamos de 1 litro de leite desnatado e 150 gramas de arroz. Quer dizer, a razão entre a quantidade de leite e de arroz é de 1 para 150. Para diminuir a receita pela metade, a gente tem que dividir a quantidade desses dois ingredientes pela metade. Meio litro de leite e 75 gramas de arroz. Quer dizer, a razão entre a quantidade de leite e de arroz é de 0,5 para 75. Fazendo as contas, a gente pode ver que elas têm o mesmo valor, aproximadamente 0,007. Quer dizer, a proporção foi mantida. Ah, agora eu conectei de vez. Ah, a gente viu isso no livro do Proitec. Na receita, o leite e o arroz são grandezas diretamente proporcionais, porque diminuem na mesma proporção. Se duplica um, duplica o outro. Se divide pela metade um, divide pela metade o outro. Vocês lembram disso? Ah, lembrei. E além das grandezas diretamente proporcionais, o livro também fala das grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais? Exatamente, grandezas inversamente proporcionais. Agora vamos saber se as pessoas na rua sabem o que é isso. Grandezas inversamente proporcionais? Mas estou bem em dúvida. São grandezas que
Eu não sei te dizer. Grandezas inversamente proporcionais são aquelas que, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Quando eu tenho duas grandezas que ampliando uma, a outra diminui na mesma proporção. Como a gente pode perceber, dessa vez ficou um pouco mais difícil. Mas e você? Sabe o que são grandezas inversamente proporcionais? O nome pode até parecer complicado, mas é muito fácil de entender. Eu vou explicar com um exemplo. Olha só. Suponha agora que Camila queira levar o doce para sua avó experimentar. Indo de bicicleta a uma velocidade média de 15 km por hora, Camila vai gastar 30 minutos para chegar na casa da sua avó. Se quiser chegar na metade desse tempo, ou seja, 15 minutos, terá que dobrar a velocidade para 30 km por hora. Esse é um exemplo de grandezas inversamente proporcionais, pois para reduzir o tempo à metade é preciso dobrar a velocidade média. Se quiséssemos reduzir o tempo a 1/3, teríamos que triplicar a velocidade. Tá vendo como uma grandeza aumentou e a outra diminuiu? É isso que chamamos grandezas inversamente proporcionais. É quando, ao aumentarmos uma grandeza, a outra diminui na mesma proporção. Com essas informações, você pode calcular a regra de 3 simples, que está bem explicado no seu livro-texto. Galera, esse papo todo me fez lembrar de uma coisa. Do que, Miguel? De que vocês duas bem que podiam me ajudar aqui na cozinha, né? Assim seremos em 3 e aí o tempo de preparo vai diminuir 3 vezes. Grandezas inversamente proporcionais, né? Ai, Miguel, que neura é essa por doce, eu, hein? É, mas tá bom, a gente ajuda, né, amiga? É, mãos à obra, vou separar o leite aqui, ó. Galera, esse papo de grandezas diretamente e inversamente proporcionais me fez lembrar que a matemática está presente em tudo, né? Até cozinhando a gente fala na matemática. E eu ainda digo mais, viu? Isso aí que você tá segurando também me lembra matemática. Uma caixa de leite? Como assim? É sim, essa caixa de leite é um exemplo típico de um sólido geométrico. Ah, é mesmo, amiga. Esse sólido geométrico aqui é um paralelepípedo retângulo, porque tem 6 lados paralelos entre si e 24 ângulos retos. O encontro de 2 lados como esse aqui formam as arestas. E cada quina dessa é um vértice. Se for assim, olha, essa caixa aqui tem o formato de um cubo. Ela tem 6 lados quadrados. Essas aqui são as arestas e cada quina dessa, um vértice. Meu Deus, em todo canto a gente encontra a matemática, né? É mesmo. Imagina então um supermercado. Quantos sólidos geométricos devem ter lá, hein? Quantos sólidos geométricos, não? Cilindros, cubos, cones, paralelepípedo retângulo, pirâmides, uma infinidade deles em todas essas prateleiras. Agora, vamos fazer um experimento rápido. Pronto! Podemos dizer que a água que foi utilizada para preencher esse sólido geométrico representa o seu volume. Ou seja, volume é toda a água que foi utilizada para preencher o sólido geométrico por completo. E aí, você sabe como calcular esse volume? Não tem problema, é muito fácil. No caso dos paralelepípedos retângulos, é só multiplicar a área da base, que é a medida do lado maior, vezes a medida do lado menor, pela altura. Nos cubos é a mesma coisa, a área da base vezes a altura. Como todos os lados são iguais, então o volume é o lado ao cubo. E nos cilindros também, a área da base vezes a altura. Como a área da base é igual a π vezes r, que é o raio, ao quadrado, então o volume do cilindro é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Viu como é fácil? Então faz o seguinte, vai até a sua cozinha, pega todos esses objetos, uma régua e tenta medir o volume deles. Eu tenho certeza que você vai fixar tudo bem direitinho. Pode parecer neura, galera, mas essa balança também me lembra matemática, ou melhor, equação de primeiro grau. Como assim, amiga? Tipo, nessa balança, os 2 lados têm o mesmo valor de peso, e numa equação de primeiro grau também. Calma, eu vou transformar isso numa equação para vocês verem melhor. 15 moedas, ou melhor, 15 vezes 5 gramas, que é o peso de cada moeda, é igual a x, o peso do arroz. Fazendo as contas, x é igual a 75 gramas. Caraca, será que a gente consegue encontrar outro exemplo de equação de primeiro grau? Claro que sim! A equação de primeiro grau é muito fácil de ser encontrada. Vamos continuar usando a balança como exemplo.
Colocamos 2 bombons de um lado mais um peso de 5 gramas, do outro um peso de 25 gramas. Pronto, equilibrou. A equação do primeiro grau é formada por 2x, que é o peso dos bombons, que não sabemos, mais 5, que é o pezinho do lado esquerdo, é igual a 25, o peso do lado direito. Agora vamos fazer as contas. 2x é igual a 25 menos 5, 2x é igual a 20, x é igual a 20 dividido por 2, então x é igual a 10. Quer dizer, cada bombom pesa 10 gramas. No seu livro-texto tem outros exemplos sobre esse assunto. Pronto, 75 gramas de arroz. Agora é só ir para a panela. E dentro de alguns minutos teremos o melhor doce de arroz do mundo. Isso aqui tá uma delícia. Muito bom mesmo, viu? Eu não disse que o doce da vovó era delicioso? E o melhor de tudo é que além de comermos esse doce fantástico, ainda falamos um monte de coisas sobre matemática. Falamos muita coisa mesmo, né? Será que a gente consegue lembrar de tudo que falou aqui? Eu lembro sim. A gente falou de proporção, de volume de sólidos geométricos, a gente falou de equação de primeiro grau e também... Na videoaula de hoje você aprendeu o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Conheceu também alguns sólidos geométricos, como o paralelepípedo retângulo, o cubo e o cilindro. Aprendeu a calcular o volume desses sólidos e a resolver uma equação do primeiro grau. Depois de tanta coisa, fica a dica para você continuar os seus estudos em casa, tá bom? Então é isso, na próxima semana eu volto com mais uma videoaula Proitec. Até lá!